Vamos lá. Gente, bom dia a todos, obrigado por estarem aqui. Eu tenho aqui, como tem muita autoridade, é um momento importante para a cidade, a faixa azul, e também a homenagem ao Rodrigo aqui, o nosso carinho com a Marlene e com a Gláucia. Então, a gente está com muitas pessoas aqui participando desse evento. Eu queria pedir só a licença para eu não fazer as citações, para a gente poder andar aqui um pouquinho mais rápido. Sintam-se todos aqui abraçados, citados, abraçados e cumprimentados. Gente, queria primeiro contar para vocês uma coisa. Não vou nem fazer um discurso, fazer um bate-papo com vocês aqui. Eu acabei de vir de um evento, fui dar uma palestra aqui no LIDE, dona Marlene, que era sobre a questão de sustentabilidade. E eu falava daquilo que é muito discurso e prática, né? Hoje estamos no momento eleitoral, é tanto discurso, outros prefeitos que já foram prefeitos, discurso. Quando você pega os dados e vê a prática, o quanto é diferente a prática do discurso. E aí vai muito do gestor, que é o que está com a tal da caneta na mão, e quando você está com uma caneta na mão, a sua responsabilidade é gigantesca, porque você pode acertar e pode errar. E um certo dia, o Ricardo Teixeira chega para mim e fala o seguinte: olha, a gente quer voltar a fazer implantação de faixa azul. Eu falei para ele: o Ricardo, de jeito nenhum. Esquece. Já teve 2 vezes e deu errado. Mas ele falou: mas é bacana. Nossos técnicos estão muito conscientes e estão muito preparados e certos da importância de que do jeito que vai ser feito agora, que é diferente do jeito que foi feito da outra vez, vai dar certo. E eu falei para o Ricardo Teixeira, eu falei: então faz o seguinte, marca para mim ir lá na CET, para eles fazerem uma apresentação, para eu entender o que é, porque a decisão, né, quem toma no final. E aí, lembra disso? Cheguei lá, estava o Luiz Fernando, com a tua equipe lá. O Luiz Fernando com essa cara. A própria fisionomia do Luiz Fernando já é aquela fisionomia que você fala: pô, preciso escutar com carinho, né? Que ele tem uma fisionomia angelical, toda a equipe lá. No dia até eu fui com meu filho, com o Ricardinho, se não me engano. E eles, os técnicos da CET, que são muito bons, a gente precisa também fazer essa citação aqui, já deixar aqui o nosso reconhecimento a todos os profissionais da CET. E eles apresentaram... todo o estudo, todo o processo, e mais do que isso. E ali, Luiz Fernando, foi a grande questão, que eles falaram: agora vamos lá fora, que a gente tem uma faixa azul desenhada, uma simulação de faixa azul, os motociclistas, para fazerem o trânsito entre os veículos, colocaram os veículos, e aí, toda aquela experiência, eu falei o seguinte: esse pessoal da CET estão convictos de que o projeto é bom. E eu falei: pode ser, evidentemente, tudo na vida pode ser que dê errado, eu vou assumir o risco de sofrer um desgaste, mas a gente precisa, com essa firmeza que a CET apresentou, fazer de novo a faixa azul para procurar salvar vidas. Então eu queria comentar um pouco desse relato para vocês, como é que é o dia a dia e o quanto faz diferença quando você escuta e quando você vai lá no local ver para tomar as decisões. Então, acho que é bastante compartilhar, porque às vezes as pessoas pensam que o prefeito fica lá só fazendo assim ou fazendo assim, né? Não é assim. Tem que escutar, tem que estar convencido. E o Rodrigo Goulart falou aqui uma coisa muito importante: tem que ter uma equipe boa. E a equipe que eu tenho na Secretaria de Transporte e Mobilidade da CET é a melhor equipe do Brasil. É a melhor equipe. E nesse momento que a gente vem fazer aqui a ampliação dessa faixa, que depois começou uma outra etapa, porque isso aqui depende do Código Nacional de Trânsito, qualquer tipo de alteração ou sinalização. E fomos fazer a solicitação no Senatran. E aí a gente tinha esse grande desafio. O Ricardo Teixeira comentou aqui que a gente tem a meta para poder fazer a redução do número de mortes do trânsito na nossa cidade. Hoje, pessoal, nós temos a marca
de 6,5 pessoas por 100 mil que morrem no trânsito na cidade de São Paulo. 6,5 por 100 mil. A nossa meta, que é a meta internacional, é de reduzir para 4,5 pessoas por 100 mil habitantes. Evidentemente que o ideal seria ter zero. Nós estamos falando aqui, não vai alguém depois querer, porque tem gente que interpreta tudo diferente, né? Hoje a gente perde 6,5 pessoas por 100 mil habitantes e nós temos a meta de reduzir para 4,5, mas é óbvio que o ideal seria o zero, mas vamos trabalhar com aquilo que a gente é factível. Não é uma meta fácil de uma cidade que tem hoje em torno de 7 milhões de veículos transitando todos os dias aqui nessa cidade. É um número gigantesco. Só de ônibus da rede dos nossos concessionários são 13 mil ônibus. Volume enorme que a gente tem. E como falou o Ricardo Teixeira aqui, hoje, os nossos dados, infelizmente, é de que todos os dias nós perdemos um profissional ou uma pessoa que utiliza a moto aqui na cidade de São Paulo. Então, o nosso objetivo é fazer, com essas ações, a segurança das pessoas, também incentivar o uso da motocicleta para utilizar menos veículos e que a gente possa fazer com que as pessoas tenham segurança, também chegar mais cedo em casa, poder não ter que sair tão cedo de casa para ir para o trabalho. E aí eu fico muito feliz da gente poder, a todo momento, cada um de nós dessa cidade, que é uma cidade tão acolhedora, é uma cidade que tem muita humanidade, de que a gente não esqueceu do Rodrigo e que a gente não esqueceu da Marlene e da Gláucia. Eu sei que eu fico lembrando aqui, dona Marlene e Gláucia, eu perdi a minha irmã num acidente de carro. Ela estava grávida de 8 meses e bateu num poste e perdeu o nenezinho e eu perdi a minha irmã. É muito traumático perder um parente, né? É muito triste. Mas eu queria que vocês recebessem de cada um de nós que está aqui essa homenagem como um gesto de carinho a vocês, como um gesto de amor a vocês. Também chamar a atenção para a segurança, né? Porque o Rodrigo faleceu na moto, um funcionário da nossa CET, né? E que eu conversava com a Gláucia, que é esposa do Rodrigo, e ela me falava aqui rapidamente que eles tinham um sonho de abrir uma ONG para cuidar de animais. E a Gláucia me conta que, com muita tristeza de perder o Rodrigo, né? Mas também que aquele sonho que eles tinham de montar a ONG, eles abriram e hoje ela cuida de 600 animais. Que é... Obrigado. Você, como esposa do Rodrigo, poder falar isso aqui, que a gente precisa de paz no trânsito, é algo que, com certeza, chega muito mais forte nas pessoas do que eu falando, né? Mas obrigado. Mas é isso, gente. Eu queria só também complementar, dizendo que, além da que a gente vai ampliar, mas depende da autorização do CETRAN e a gente, Senatran, e que a gente vai procurar estar ampliando, até porque os resultados têm sido muito positivos. Tem uma ação também importante, que é fundamental, que é a da campanha de conscientização. Outro dia eu participei, junto da SP Trans, de um trabalho de conscientização dos motoristas, simulando passando e mostrando para eles aquela área que fica ali sem visibilidade com relação às pessoas de moto que passam ao lado. E também a questão do recap, que é fundamental para a gente. Nós iniciamos o programa de recap da cidade de São Paulo, é o maior programa da história de recap da cidade. Nós vamos investir 2,5 bilhões de reais em recap. Essa primeira etapa é 1 bilhão de reais. Essa primeira etapa é 1 bilhão de reais, que a gente vai conseguir fazer 5,8 milhões de metros quadrados de recap. A gente vai chegar em 20 milhões de metros quadrados de recap até 2024. Mas nós temos 196 milhões de metros quadrados de área na cidade que é asfaltada. Então a gente tem muito para fazer. Agora, o que aconteceu? Ficou, principalmente naquela época de 2013 a 2016, quase sem fazer recap. O Bruno fez um programa de recap de 500 milhões de reais. Avançou. Agora a gente está conseguindo fazer de 2 bilhões e meio de reais. Mas realmente ficou muito tempo sem fazer, então a gente vai ter que correr muito para recuperar o tempo perdido lá atrás. Como foi na fase de creches? A gente tinha entre 2013 e 2016 120 mil crianças sem creche. Hoje nós zeramos a fila de vaga de creche.
corremos, não tem mais nenhuma criança sem vaga de creche. Mas queria aproveitar esse momento para pedir a compreensão. Muito do que foi feito só discurso no passado, que não foi entregue, nós estamos agora correndo, junto com a nossa equipe, para poder acelerar e agilizar e poder entregar. Então a gente vai ter aí esse grande programa de recap na cidade, a ampliação das faixas azuis e, mais do que tudo isso, a conscientização e a campanha para que a gente possa ter paz no trânsito e, inclusive, dias atrás eu chamei lá o pessoal do iFood para poder conversar com relação ao que colocavam para fazer a corrida ali, a viagem mais rápida, né? Não é assim, não pode fazer, se comprometeram de fazer a campanha, então a gente está atento a fazer as faixas, a recapear, a poder ter o compromisso de reduzir o número de pessoas que perdem as suas vidas aqui na cidade de São Paulo, a conscientização e, mais do que tudo isso, um compromisso de toda a nossa equipe, todos os nossos vereadores, de que a gente precisa ter uma cidade onde tenha menos óbitos no nosso trânsito, que seja uma cidade mais harmônica e uma cidade mais gostosa de se ver, que já é uma cidade maravilhosa, mas a gente precisa estar sempre melhorando essa cidade tão boa. Muito obrigado pela presença de vocês. Nossa querida homenagem ao Rodrigo, a vocês. Vamos fazer agora o encerramento dessa placa em homenagem, né? E o carinho de todos nós a vocês. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Um abraço. Então, hoje a gente está aqui dando início à faixa azul na Bandeirantes. Lembrando que a gente já fez a primeira etapa na 23 de maio. Deu muito certo. Nós não tivemos nenhum caso de óbito nesses meses todos que foi implantada a faixa azul na 23 de maio. E, portanto, sendo uma ação exitosa do ponto de vista de segurança dos motociclistas e com relação, inclusive, para você melhorar a questão de poder usar mais motos com segurança, a gente está ampliando. Nós temos mais 2 trechos autorizados pelo Senatran, um deles é a continuidade e extensão da 23 de maio. Então a gente terá 23 de maio, todo ele dentre o trecho norte e sul com a faixa azul. A gente tem uma etapa, né? Então a gente vai estar ampliando essa importante ação. Nós temos hoje, na cidade de São Paulo, a marca triste de 6,5 pessoas por 100 mil habitantes que morrem em algum acidente relacionado ao trânsito. Está no nosso plano de metas reduzir isso para 4,5 pessoas por 100 mil habitantes. E a colocação da faixa azul, como já demonstrou essa experiência positiva da 23, vai contribuir para que a gente possa atingir a nossa meta. É uma meta ousada, mas nós estamos muito preocupados com isso, além das campanhas de conscientização, do programa de recapeamento, o maior recapeamento da história da cidade, R$1 bilhão, as faixas azuis. A gente vai conseguir, com certeza, diminuir o número de pessoas que vão a óbito no trânsito em São Paulo. Vai ser implantado, então, no sentido da norte, da 23, é isso? Vocês vão colocar no sentido oposto da 23? A faixa azul? A 23 ela já começou lá do centro, sentido sul. E a gente vai estender a faixa azul na 23 de maio até o final da extensão dela. Então, foi a 23 de maio uma faixa de 3 quilômetros. Estamos fazendo aqui agora na Bandeirantes. Vamos ampliar a faixa azul na 23 de maio. Portanto, a gente vai numa etapa de avanço e implantação da faixa azul pela cidade. E pensam em outras avenidas? Radial Leste, talvez? Depende de Brasília. Aqui está em teste. Deu certo, a gente amplia o teste. Mas pensa em alguma outra avenida? É uma sinalização nova que tem que ser acompanhada todo dia. Toda avenida que tiver fluxo de motocicleta com acidente merece a faixa azul. Só que tem que ser gradual isso. Porque é uma sinalização que não existe no código. É uma sinalização nova. Precisa primeiro ser aprovado para depois a gente implantar. Fez o teste, deu certo, amplia o teste. Até que um dia essa sinalização vá para o código e aí vale para o Brasil inteiro. Mas é importante, Gabriel, isso que o secretário Ricardo Teixeira falou é importante destacar, porque isso é uma inovação. Parece que é algo que tem muito tempo, é uma inovação, e que tudo que acontece em São Paulo que é positivo acaba se espalhando pelo Brasil inteiro. Então tem toda essa fase de acompanhamento do resultado, autorização do Senatran. O ministro Tarcísio esteve aqui quando a gente fez a 23, foi dando autorização e um acompanhamento para a gente poder ir ampliando. Então é importante também destacar que a cidade de São Paulo mais uma vez inovando em diversas ações como essa aqui da faixa azul. Bom, pode falar de Cracolândia? Prefeito, qual que é o grande objetivo dessa nova etapa e se qualquer pessoa que estiver usando droga em qualquer região da cidade pode ser levada para uma delegacia? Pode ser levado, está previsto na legislação. Isso é um trabalho que não compete à Prefeitura de São Paulo, mas sim os agentes das forças policiais, da Polícia Civil, Polícia Militar, da GCM, e aí eles podem ser conduzidos fazendo
o uso de entorpecentes em vias públicas. A cidade de São Paulo não vai poder aceitar e conviver como acontecia as pessoas ficarem usando o crack no meio da rua e mães, senhoras, senhores, trabalhadores, crianças sendo obrigados a presenciar aquela situação. Então, a gente está empenhado nesse programa com relação à questão da Cracolândia, parceria do Governo do Estado e de Prefeitura de São Paulo. Essa não é uma fase nova, é continuação dos encaminhamentos que já haviam sido estipulados lá em junho do ano passado, essa fase 6 da Operação Caronte, que tem essa ação policial, mas o grande objetivo nosso é de que os dependentes químicos possam ir para tratamento. Não é o objetivo de fazer prisão de usuários, prisão do ponto de vista de serem encarcerados. A gente quer encarcerado os traficantes, que já foram inclusive 165 traficantes presos de junho até agora e vai continuar. Ainda tem mais 20 mandados de prisão em aberto para poderem serem presos, continua de forma incisiva. É a cidade de São Paulo combatendo o crack com muita energia e vigor. Dos 42 de ontem, 4 foram internados, né? Dos 42 de ontem que foram abordados pela polícia com cachimbos, inclusive os cachimbos foram para o Instituto de Criminalística e foi identificado ali o resíduo de crack. Eles foram encaminhados para os serviços da prefeitura e desses 42, 4 foram internados. Não foi internação compulsória obrigatória, foram internações voluntárias ou involuntárias e os demais 38 estão sendo atendidos pelos CAPs. Os CAPs são os nossos centros de atendimento psicossocial que tem lá enfermeiros, médicos, uma equipe técnica preparada para dar o atendimento e a gente poder ajudar essas pessoas a saírem desse terrível uso dessa droga que é o crack. Só para finalizar, prefeito, o usuário, por exemplo, então é levado para a delegacia, ele não quer ser internado voluntariamente. De alguma forma, a prefeitura entra em contato com a família para tentar uma internação involuntária, como talvez aconteceu ontem? Perfeito. Ele é levado, é feito o termo circunstancial, né? Uma vez feito esse termo circunstancial, é feito o convencimento para que ele aceite a internação pelos nossos profissionais, pelos nossos médicos, por profissionais habilitados para isso, acompanhados dos nossos assistentes sociais e acompanhado da nossa Secretaria de Direitos Humanos. É muito importante que todo essa abordagem e esse acolhimento é feito por profissionais da assistência social, da saúde e direitos humanos. Uma vez que ele aceita, ótimo, ele vai para internação. Uma vez que ele não aceita, o médico identifica que o estado dele é grave, é solicitada a presença de um familiar. Em o familiar estando presente e autorizando, ele vai para a internação. Se ele não desejar, ele é liberado. Mas tem dado resultado e a gente vai continuar persistente para poder vencer o crack aqui nessa cidade. 4 internações, quantas involuntárias? Todas voluntárias. Todas foram voluntárias. Mais cedo eu não tinha informação se tinha involuntário, tinha informação que eram 4. Muito obrigado, está checado. Todos os 4 foram voluntários. O que é isso? As pessoas concordaram em se internar. Foram para o nosso hospital, onde no hospital tem todo o acolhimento e médicos preparados para fazer a desintoxicação e depois disso a gente vai dar o acompanhamento, buscando salvar essas vidas que estão aí envolvidos com crack.